Boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui para mais um episódio do nosso canal, né? Da nossa série Consultoria Online. Tá indo meio devagar o negócio, estou me habituando a fazer vídeo, como fazer, aonde fazer, iluminação, cenário, mas estou tentando ser o mais prática possível para eu conseguir criar essa rotina que é para chegar no meu objetivo. Então, eu falei já um pouquinho sobre minha formação, já falei um pouquinho sobre como que é o meu curso. Vou aprofundando nos outros vídeos conforme for passando as nossas séries ou as nossas semanas. Então, assim, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as empresas por onde eu trabalhei. Falar bem brevemente sobre algumas, né, para vocês terem uma noção do meu histórico profissional, para daí a gente ir se encaminhando para a consultoria online e direcionando, eu conseguir orientar vocês a montar os quebra-cabeça. Então, quando eu comecei meu curso de engenharia de produção, eu trabalhava num colégio lá na minha cidade natal, mas eu comecei o curso, gostei, né? Só que eu, na minha cabeça, precisaria trabalhar em alguma coisa da minha área. Eu não conseguia imaginar eu, Nath, fazendo outra coisa que não fosse na minha área. Na minha cidade natal tem várias indústrias, vários segmentos, mas como eu não entendia exatamente o que era o curso, eu tinha gostado, né? Mas eu não sabia muito claro nas primeiras aulas o que era o curso. E eu trabalhava num colégio. Eu mandei currículo para a primeira empresa que eu achei mais prática, que eu mais conhecia. Na época, podia ser uma das mais famosas, não sei se era famosa ou a mais conhecida, né? Que era uma empresa de confecção. Só que lá não tinha vaga para mim na parte administrativa da empresa. Trabalhava no colégio, na parte da biblioteca, ajudava nos eventos, atendia o público na secretaria também, telefonemas, ajudava as professoras com os alunos e tudo, mas não tinha vaga na área administrativa. Eles tinham recém-contratado, acho que umas 3 meninas da mesma idade que eu, na época eu tinha 17, acho que era 17, na mesma época que um pouquinho antes de eu levar meu currículo. A única vaga que tinha era no setor da produção e na área do corte. Eu não tinha nem noção de como cortava uma peça ou alguma coisa assim, nada, tipo, nada. Falei, vamos tentar, né? Não custa tentar, por que não? E pra mim, gente, essa primeira empresa foi um choque de realidade absurdo. Porque eu vim de um ambiente e eu fui trabalhar totalmente em outro ambiente. E isso me deu uma experiência profissional gigantesca. E eu nem digo experiência profissional na parte de corte, aprender a cortar, aprender a montar os arranjos, aprender, sabe, eu não vou saber mais dizer, mas o viés do tecido, mas eu digo uma experiência de vida mesmo, sabe? As pessoas que eu convivi foram pessoas, elas eram 5 mulheres, elas eram mais velhas do que eu, mas foram mulheres incríveis que me ensinaram muito sobre a vida, né? Porque às vezes a gente tá num mundinho nosso e você precisa levar um choque de realidade em outro mundinho, e ele foi o primeiro choque de realidade que eu tive na minha vida profissional e na minha profissão. Eu digo que o que eu vivi lá atrás, eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando na parte de produção. O que eu vivi lá atrás reflete até hoje nas minhas atitudes quando eu trabalho nas empresas, no meu ponto de vista sobre a opinião das pessoas que trabalham na parte produtiva, a visão das pessoas que trabalham no administrativo. Eu consigo entender graças a esse 1 ano e meio que eu trabalhei. Mas para mim,
lógico, eu fui trabalhando, fui conhecendo, tipo, eu não trabalhava nos sábados e nem no domingo no colégio. Ali nessa empresa eu precisava trabalhar no sábado, precisava trabalhar no domingo, depois do horário, quando eu não tinha aula. E daí o mais engraçado era o que? Eu levava a minha roupa, né? Eu ia de ônibus trabalhar, na época eu não tinha nem carteira, eu ia de ônibus trabalhar, eu levava a minha roupa, eu tomava banho no vestiário, voltava para casa meio-dia, né? Levava a roupa de meio-dia, tomava banho no vestiário da empresa e subia de a pé pegar o ônibus e levava na mochila da faculdade as minhas roupas sujas. Aquilo para mim foi um choque de realidade gigantesco, assim, foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça eu estar vivendo aquilo. Mas eu digo que naquela época não era tão divertido assim, né? Porque quando a gente sofre a gente não acha divertido, mas depois que passa, a gente vê o quanto é legal, né? Às vezes de eu esquecer, tipo, de levar uma calcinha. Ah, vou pegar um leg e peguei uma meia calça. Ah, e meu chinelo arrebentou. E daí tinha que ligar pra minha mãe tinha que levar no ponto de ônibus, num outro ponto que o ônibus passava. Também era uma correria pra ela. Então, assim, hoje eu acho engraçado, hoje eu agradeço por tudo que eu vivi lá naquela empresa, porque eu aprendi bastante. Eu levo amizades até hoje. Fiz muita coisa errada, né? Tipo, algumas atitudes que hoje eu vejo as pessoas fazendo na empresa e fico pensando, meu Deus, eu era igual. Alguns desaforos, vamos assim dizer, né? Que, ai, como que isso não pode acontecer? Porque eu aprendi na faculdade isso. Ah, porque não sei o quê. Então, hoje eu vejo que não é bem assim as coisas, ainda mais depois que eu tive o meu negócio. Mas foi divertido e eu aprendi muito. Trabalhei um ano e pouquinho nessa empresa, daí eu saí e fui trabalhar numa outra empresa, mas aí na parte administrativa. Ali também, era uma empresa de confecção também. Ali também eu conheci pessoas... Por onde eu passei, eu não sei se é porque eu sempre tento levar o lado da pessoa me ensinar, entende? O lado da pessoa, mas eu consigo tentar absorver, tipo, o que aquela pessoa tá falando, se é legal ou se não é legal, entende? Lógico que fui adquirindo isso conforme o tempo, mas eu lembro que eu era uma pessoa que reclamava muito, hoje eu ainda reclamo, mas menos. E aconteceu um fato uma vez nessa empresa que eu tava trabalhando, que não veio o caso agora, que uma das mulheres me olhou e falou bem assim: se você acha que a tua vida tá difícil, é porque você não sabe a minha história e eu vou te contar a minha história. E ela me contou e foi ali que eu percebi assim, meu Deus, o que eu estou reclamando da minha vida. Então ali nessa outra empresa, eu aprendi um dos fatores primordiais que eu aplico em todas as empresas que eu trabalho. E não só aplico para a minha vida, aplico para o meu trabalho nas empresas, que foi a parte de um balanceamento de produção, que foi a parte de tipo, como que eu posso organizar uma fábrica para ela ficar balanceada, todo mundo trabalhando no mesmo ritmo, no mesmo tempo, mesmo não tendo condição financeira, mesmo não tendo estrutura, mesmo não tendo espaço. Então foi ali que tipo, foi uma oportunidade de um consultor que veio, que eu tive a oportunidade de estar aprendendo, que eu pensei, nossa, que legal. E foi também nessa empresa que eu identifiquei não vou dizer um fator, mas uma área que eu tinha muita dificuldade e que até então eu não entendia, que era a área de prestar atenção. Eu vou estar falando esse meu lado emocional, psicológico e mental numa outra série que eu vou estar começando a publicar a partir, não sei se é essa semana ou semana que vem, mas pode ser que seja início de outubro, sobre esse meu lado, como esse meu lado emocional afetou a minha vida profissional e como que eu consegui lidar com ele. Mas isso é para outros vídeos. Então ali eu aprendi um fator meu que influenciava muito no meu dia a dia.
E eu digo, foi muito difícil identificar esse fator. Foi uma coisa que, tipo, aconteceu um fato assim, meu Deus, um choque pra mim, me desestabilizou totalmente. Hoje eu entendo que, graças a Deus, as coisas aconteceram conforme elas tinham que acontecer, conforme Deus quis, e eu aprendi. A partir dali, eu mudei de empresa. E quando eu mudei a minha terceira empresa, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Quando eu mudei de empresa, eu tava no terceiro ano, acho que de faculdade. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Até eu me formar, são 5 anos, foi 5 anos a minha graduação, fazer uma pós. Eu vou estar me formando ali com 22, 23 anos, mais uma pós, 25 anos. Eu quero tentar ao máximo a trabalhar em diversos ramos, que o meu objetivo seria montar o meu negócio, porque eu não estava entendendo ainda que, tipo, poxa vida, por que o dono da empresa não faz isso? Ou, meu Deus, é só comprar tal coisa, nossa, é só muda isso. Eu não conseguia entender porque eu ainda tinha uma visão de funcionário bem... uma visão de funcionário. Eu não conseguia entender e eu sempre achava que estava errado. Mesmo me dando super bem, tendo várias oportunidades, mas eu achava errado. Então eu coloquei na minha cabeça, bom, já trabalhei numa empresa de confecção de um tipo, já trabalhei numa empresa de confecção de outro tipo, e agora eu vou pro ramo da metalúrgica, do alumínio. Então ali também, isso foi uma mudança mais radical ainda, que foi quando eu saí de casa dos meus pais e acabei indo para Beltrão. E ali, como eu disse para vocês, cada empresa que eu passei, eu vou dizer que tinha pessoas boas e pessoas ruins, ou posso dizer pessoas que agregou conhecimento e pessoas que não agregou conhecimento, mas eu sempre tentei ver o lado legal das pessoas e, tipo, olhar para aquela pessoa e falar assim, eu quero ser igual a você. Como que eu vou ser igual a você? Qual que foi os passos que você levou? Então, eu sempre tentei ver isso nas empresas que eu fui trabalhando e estou trabalhando até hoje. A minha ida a Beltrão também, como aconteceu nessa outra empresa que eu trabalhei, mexeu muito com o meu mental. Foi assim, meu Deus, mas também me abriu um mundo da metalúrgica, do metal, do aço, do ferro, que eu sou apaixonada até hoje. Mas eu vou fazer isso, vou contar para vocês no próxima semana, no próximo capítulo, sobre a minha terceira indústria que eu trabalhei, que foi em Beltrão. Beijos, boa noite.